Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Somos muito gratos ao Senhor por esse tempo juntos, na sua presença. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Vamos ler novamente alguns dos versos que estão nos conduzindo ou guiando. Estamos tendo algum problema com os microfones, porém, vamos a ir. Então, estava dizendo que vamos ler novamente os versos que estão nos conduzindo no tempo que estou eu compartilhando, que estão aí em 2 de Pedro, primeiro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos ler novamente esse texto. 2 de Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ou também, outra tradução, as suas pegadas. E outro versículo que estamos usando como referência está aí em o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ontem nós começamos a exposição do assunto que estamos compartilhando sobre a vida devocional do Senhor Jesus Cristo, dizendo que quando nós tocamos na pessoa do Senhor Jesus, nós estamos pisando em terra santa. E então precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. E no sentido figurado, isso significa caminharmos muito cuidadosamente, com muito temor. Porque a pessoa do Senhor Jesus, o entendimento da sua pessoa vai ficar sempre num sentido além do nosso entendimento humano. Então nós precisamos sermos muito cuidadosos. Nós contamos que no princípio da história da igreja, o assunto de definir, de entender com precisão a pessoa do Senhor levou muitos séculos, discussões e até heresias que foram introduzidas nesse tema fundamental. E também dizemos que o entendimento da pessoa, o entendimento certo, correto da pessoa do Senhor é essencial para tudo mais, porque tudo no Novo Testamento flui da sua pessoa. Não conhecer Ele é o assunto mais importante do Novo Testamento e da vida cristã e da fé cristã. Toda a revelação do Novo Testamento gira em torno a isso. Então, todas as doutrinas essenciais, as doutrinas da justificação, da expiação, todas as doutrinas essenciais da Escritura, elas nascem da pessoa do Senhor. Se nós tivermos uma compreensão errada do que é o Senhor, da pessoa dele, então tudo mais vai ser também, a nossa compreensão vai ser também distorcida. É por isso que resulta tão fundamental nos entender a sua pessoa. Não apenas, como nós falamos ontem, de uma maneira, vamos dizer assim, intelectual, mental, especulativa. Não. O que nós queremos fazer é contemplar Ele, é conhecer Ele, colocar o nosso foco, o nosso olhar nele. Porque Ele é o foco central da nossa devoção. É assim que diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. A palavra piedade, no Novo Testamento, particularmente nos escritos de Paulo, significa a devoção. A devoção. É o mistério da nossa devoção, da nossa piedade. Qual é o mistério? É Ele mesmo. Deus foi manifestado em carne. Então, Cristo é o foco da nossa piedade, da nossa devoção cristã. Então,
Nós falamos ontem um pouco da natureza do Senhor, da pessoa do Senhor, das naturezas, a natureza divina do Senhor, a natureza humana, para tentar entrar agora, isso foi de maneira preliminar, para agora entrar a entender o caminho, as pegadas que o Senhor deixou para nós. Porque nós somos chamados, como diz aí Pedro, a caminhar, a pisar nas suas pegadas. Na verdade, esse é o significado básico, fundamental da palavra discípulo nas nossas Bíblias. Um discípulo é um que caminha nas pegadas do mestre. Literalmente é isso. Se você quer definir um discípulo é aquele que caminha nas pegadas do mestre. Caminha tão perto do mestre como para pisar nas mesmas pegadas que o mestre vai deixando quando caminha. É isso que é um discípulo. É por isso que o Senhor diz: vinde após mim, para nós pisarmos nas suas pisadas. E assim a vida dele, a pessoa dele se torna o caminho para nós. É por isso que ele diz: eu sou o caminho. Não existe outro caminho para Deus, para termos comunhão com Deus, para nos aproximar de Deus, para esse crescimento ascensional do que estamos falando nesses dias. Não existe outra maneira, outro caminho mais do que o Senhor Jesus Cristo. É através dele, nele e seguindo ele que nós ascendemos, crescemos na vida cristã e na nossa comunhão e união com Deus. Então, ele é o caminho. Nós falamos que isso em dois sentidos. Primeiro, porque ele abriu o caminho, ele se tornou o caminho, abrindo o véu para que nós entrássemos na presença do Pai. E segundo, porque a vida dele, o exemplo dele, é também o caminho para nós caminharmos a nossa jornada. E nós vamos focar então, como ontem falamos, hoje, particularmente no Evangelho de Lucas, porque Lucas apresenta ao Senhor como o homem perfeito, o homem segundo Deus, um homem que expressa perfeitamente o pensamento, o propósito de Deus a respeito do homem. Ele é esse homem. Na verdade, nunca existiu um homem como Deus queria que fosse o homem lá no princípio, à exceção do Senhor Jesus Cristo. Todos nós caímos em Adão, e todos morremos em Adão, e todos nos afastamos de Deus em Adão, todos nos tornamos pecadores em Adão. E, portanto, todos nós estamos fora do propósito de Deus para o homem. Até que o Senhor veio e se tornou o homem segundo Deus, o perfeito homem. E nós falamos que Lucas, sendo grego, ele focou precisamente a humanidade do Senhor. Porque para os gregos esse era o ponto central vamos falar assim, da búsqueda da sua cultura. A busca de um homem perfeito. Eles nunca acharam. Porém, Lucas, o grego, achou esse homem em Jesus Cristo. E ele ficou assombrado, ele ficou cativado pela pessoa do Senhor, pela humanidade do Senhor. E por isso ele apresenta essa humanidade de uma maneira tão clara, tão perfeita no seu Evangelho. Ele nos diz que ele, no princípio do Evangelho, ele pesquisou com diligência todas as coisas relativas à vida do Senhor, à pessoa do Senhor. Ele não ficou contente apenas com receber de segunda mão as histórias sobre o Senhor. Ele foi e pesquisou diretamente nas fontes, com as testemunhas originais, as que estiveram aí com ele. Até alguns eruditos pensam que até a mãe de Jesus foi uma das fontes de Lucas. Então Lucas foi, pesquisou, quis conhecer, quis entender, não apenas desde uma perspectiva, vamos falar assim, profissional, como se ele fosse um historiador ou um jornalista pesquisando uma história. Não, é porque ele estava cativado pela pessoa mesma do Senhor. E ele queria conhecer, queria saber mais. Então pesquisou diligentemente sobre os fatos relativos à pessoa do Senhor, com aqueles que desde o princípio, diz ele, o viram com seus olhos e foram ministros da palavra. E então esse é o foco central do Evangelho de Lucas. E nós dissemos que Lucas, de maneira sobressalente, de maneira preeminente, ele nos mostra o Senhor, Jesus Cristo, como um homem de oração, como um homem de devoção a Deus, como um homem focado na devoção, na comunhão
no relacionamento com Deus, de maneira preeminente. Nós temos ao redor de 18 citações nos evangelhos de a vida de oração do Senhor, mais ou menos 18. Alguns eruditos dizem 17, outros dizem 19, depende do ponto de vista. Mas aí, por aí. Dessas 18 citações da vida de oração, de devoção do Senhor, 10 se encontram no Evangelho de Lucas. 10, mais da metade. Então, veja quão importante foi para Lucas mostrar ao Senhor como um homem de oração, um homem devotado, um homem devoto da comunhão, do relacionamento com Deus mesmo. E então vamos tocar as citações de Lucas, os pontos que Lucas coloca, porque quando nós analisarmos darmos uma olhada assim geral para eles, nós percebemos uma coisa muito interessante, que as citações de Lucas da vida de oração do Senhor abrangem a jornada inteira da vida humana. É como se ele estivesse dizendo-nos que a vida inteira do homem tem que estar, vamos dizer assim, abrangida ou cativada por essa devoção, que a vida inteira do homem tem que progredir nessa vida de comunhão e devoção com Deus, desde o princípio até o final. Então, é isso que nós vamos, pela graça de Deus, considerar agora. Vou pedir para os irmãos, então, abrirem as suas Bíblias aqui, em Lucas. Vamos começar aí. Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Presta atenção aqui, primeira menção da vida de oração do Senhor. A vida de oração do Senhor. Estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Primeira menção de Lucas, das 10 menções. E a primeira menção, que sempre, de alguma maneira, a primeira menção na Escritura de um fato, ela marca o rumo do que vai ser desenvolvido daí para frente, a respeito do assunto. Se o assunto é a vida que o Lucas quer nos mostrar, a vida de oração do Senhor, então, essa primeira menção, de alguma maneira, marca o rumo de tudo mais, que ele vai falar da vida de oração do Senhor Jesus Cristo. E então ele diz o seguinte: quando o Senhor foi batizado, então, no momento em que ele foi batizado, quando ele subiu da água, ele orou, ele começou a orar. Na verdade, é o único evangelho que registra esse fato. O Senhor orou depois de sair da água, de subir da água, sendo batizado por João Batista. E ele começou a orar. E enquanto ele orava, ele estava em oração, então o céu se abriu. O que significa isso? Isso significa que o propósito fundamental da oração, da vida de devoção a Deus, é ter sobre nós um céu aberto. Um céu aberto. Sabe por quê? Porque o céu está fechado sobre a humanidade. O que significa um céu fechado? Significa que os homens estão separados de Deus, que os homens não têm acesso à presença de Deus, que não têm condição de ter comunhão com Deus por causa do pecado. E o primeiro ato do Senhor na sua vida pública foi ser batizado. Agora, talvez você lembre a história. O Senhor chegou lá, caminhando, já estava João Batista batizando, para arrependimento. Quando ele chegou perto de João Batista olhou para o Senhor e falou: não. Ele recusou batizar o Senhor no princípio. Ele disse: não, porque eu preciso ser batizado por ti.
Lembra disso? Eu sou o que eu preciso. Eu sou o que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim. Está tudo errado aqui, diz João Batista. O Senhor fala, não, deixa. Porque é necessário que seja cumprida, que assim se cumpra toda a justiça. O que quer dizer isso? Que o Senhor se colocou na fila dos pecadores. Porque, você lembra, que nós falamos ontem, Ele se fez homem para se tornar o homem representativo, para se tornar o homem segundo Deus e para se tornar o começo de uma nova humanidade para Deus. E para fazer isso, Ele se tinha que identificar com o homem. O grande problema é que Ele, sendo perfeito e sem pecado, Ele precisava se tornar o ponto de partida de uma nova humanidade agora redimida, resgatada do pecado para Deus. Meu irmão ontem me disse isso, comentando a palavra, e eu achei que era muito interessante compartilhar hoje. Ele me disse assim, irmão, interessante que o Senhor, sendo perfeito e sem pecado, às vezes quando nós ouvimos isso, achamos que Ele era uma coisa assim como um super-homem. E não era como nós. Claro, nós somos pecadores. Então, como poderíamos nós identificar-nos com Ele, que era tão perfeito, sem pecado, nós sendo pecadores? Então, a resposta, irmãos, é que Ele, sendo sem pecado, não era uma coisa assim mais que humana. É que nós, sendo pecadores, somos menos que humanos. É que nós somos menos do que o homem deve ser. Somos menos humanos do que realmente deveríamos ser. É Ele que é totalmente humano. Vamos dizer assim, nunca houve na história o homem realmente como deve ser, até que chegou o Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo. Nós somos homens distorcidos, somos apenas esboços, não sei se essa palavra existe em português, o esboço, aquele desenho que você faz antes de fazer o desenho, você faz aqui como uma figura assim. É isso que somos a respeito do que realmente deveríamos ser. Porém, Ele é original. Ele é o original. Que maravilha, irmãos amados. Ele é o homem verdadeiro. Verdadeiro homem. Então, Ele se coloca na fila dos pecadores porque Ele vem se identificar conosco. Ele vem a tomar sobre si os nossos pecados. Ele vem a carregar sobre si todas as nossas desobediências para receber sobre Ele o castigo, a ira justa de Deus, que vai permitir a nossa reconciliação com Deus. E dessa maneira nós poderemos agora sim também entrar nessa vida de comunhão, que até esse momento é a propriedade exclusiva, o direito exclusivo dEle nesse mundo. Ele tem um céu aberto sobre a sua cabeça. Você sabe o que isso significa? Pelo menos duas coisas, significa muitas coisas, é uma coisa muito profunda a questão do céu aberto na Escritura. Pelo menos significa duas coisas. Primeiro, que o céu está escutando a terra, que o céu está disposto a atuar na terra em resposta àquilo que é ouvido desde a terra, quer dizer, a oração, o falar do Senhor Jesus na terra. O céu está aberto sobre ele, o que ele está orando, o céu responde, sempre. Quando Ele começou o seu ministério, lá em João capítulo 1, é dito que Ele chamou Natanael, lembra? E Ele diz para Natanael, eu te conheci quando estavas lá embaixo da figueira. Natanael diz, de onde me conheces? Aí, debaixo da figueira. E aí Ele criou, ninguém sabe por quê. Qual que é o mistério da figueira? Porém, Ele criou alguma coisa importante. Ele estava fazendo lá, fundamental na sua vida. E o Senhor sabia, o Senhor o viu, o conheceu lá debaixo da figueira. Ele diz, então tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, tu és o Messias. Imediatamente reconheceu o Senhor como o Messias. E o Senhor respondeu, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Em verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto. E os anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem, presta atenção ao nome que ele usa para si mesmo. Ele nunca fala de Filho de Deus sobre si mesmo. Ele sempre usa a expressão o Filho do Homem.
Porque Ele veio para se identificar conosco, para percorrer a nossa jornada, para se tornar o homem segundo Deus. Deixa eu explicar um pouquinho isso. Vamos fazer um pequenino parênteses para entender a expressão filho do homem, que é tão importante na vida do Senhor. Essa expressão do Senhor está tomada de Daniel capítulo 7. Talvez os irmãos lembrem da história, capítulo 7 de Daniel. Daniel estava vendo, disse uma visão. E ele viu que o grande mar se agitava com ondas gigantescas, com um barulho enorme. E nessa agitação, ele viu que desde o mar surgiam 4 bestas, seres bestiais, horríveis. Cada um deles mais feio, mais bestial, mais horrível do que o outro, em uma sucessão. Primeiro, aquele leão, como o leão, né? Que era o Império Babilônico. Depois vem aquele osso, Império Persa, Medo-Persa. Depois vem aquele leopardo com 4 asas, o Império Grego. E finalmente, a última, já não era nem comparável a animal nenhum desse mundo. Era simplesmente uma besta horrível, espantosa, destrutiva. Seres bestiais. Agora, presta atenção aqui. Por quê? Porque a humanidade, as grandes civilizações da história do mundo, sua cultura, seus logros, essas coisas que desenvolveram, a tecnologia, a sabedoria que criaram, desde o ponto de vista do céu, é bestial. Porque o homem caiu e é menos do que o homem. É um animal, é uma besta. Assim é o homem caído. Não é realmente homem. Então todos os impérios sucessivos da história, todos os poderes são bestiais, são animais. É isso que nós somos, sob o poder do pecado. No final da história, aparece pela primeira vez o homem verdadeiro. O Filho do Homem que vem com as nuvens do céu. Você vê o contraste entre as bestas e o verdadeiro homem, o Filho do Homem. E esse é que vem até o ancião de dias e recebe dele o domínio, o reino, o poder total, a autoridade total sobre o universo. O Filho do Homem. Lembre dessa figura, Daniel capítulo 7. E Jesus toma para si esse nome, o Filho do Homem. E dessa maneira ele está dizendo que ele é o único verdadeiro homem na história do mundo. Que coisa impressionante, irmãos. Nós não somos verdadeiros homens nem mulheres. Somos menos, somos bestiais. Porque estamos corrompidos pelo pecado. Então aparece o Senhor e ele diz: de agora em diante, vocês verão o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo. Ele está lembrando aquele sonho de Jacó, lá no princípio, no Gênesis. Aquela escada que une o céu e a terra, e a presença de Deus tocando a terra, e a vontade e a autoridade de Deus, e o reino de Deus tocando na terra. Porque o céu está aberto. E onde está aberto o céu? Aí onde está, vamos usar a figura de Jacó, a pedra ungida. Ali onde está o Filho do Homem. Aí onde está o Filho de Deus, que compraz perfeitamente o coração do Pai. Então o céu está ouvindo. Tudo o que ele fala, o céu está ouvindo. Porém, o segundo ponto, eu falei que o céu aberto significa pelo menos 2 coisas. Num sentido, o céu está ouvindo a terra. No segundo sentido, na terra, o homem está ouvindo ao céu. Porque nesse mundo ninguém escuta a voz que fala do céu. Apenas ele ouvia. E por isso o céu está aberto. Porque Deus tem um homem cujos ouvidos estão abertos para ouvir e obedecer o que o céu está falando. Você sabe quão é importante isso, né? Lembra? O irmão estava nos falando das cartas às 7 igrejas lá no Apocalipse. Você lembra como termina cada carta? Aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus, o homem segundo Deus, ele tinha ouvidos para ouvir sempre a voz do Pai que falava do céu. Por isso o céu se abre. E a voz do Pai fala. E é ouvida na terra. Que maravilha, irmãos amados. A voz de Deus sendo ouvida na terra, porque tem um homem que está ouvindo.
a voz que fala do céu. E também o Espírito desce em resposta à oração dele, para o capacitar, para expressar o reino, a vontade, a autoridade de Deus na terra. Esse é o primeiro ponto. Oração abre os céus. A comunhão com Deus abre os céus. A comunhão de Deus, a comunhão com Deus, o propósito primeiro dela é ter um céu aberto sobre nós. Nada, irmãos amados, é mais importante do que isso. Se nós poderíamos fazer tudo nessa vida, todas as práticas da igreja, e nada serviria, prestaria, se o céu não estivesse aberto sobre nós. O primeiro ponto. Logo vamos ver o que diz, o que acontece. O Espírito desce, é concedido, é dado, em forma corpórea como pomba. Você lembra que ontem nós dissemos que Lucas enfatiza a humanidade do Senhor, e ele enfatiza que todas as obras do Senhor, todos os milagres, toda a sabedoria do Senhor nesse mundo, no seu ministério público, foi consequência da direção, habitação, capacitação do Espírito Santo de Deus. Essa é uma ênfase principal em Lucas. Ele diz, por exemplo, o Espírito, literalmente, o Espírito do Senhor, o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas que enfatiza isso. Então, ele nos mostra Jesus como homem, capacitado pelo Espírito. Lembre que nós falamos que ele, quando se fez homem, o verbo se fez carne, ele se despojou da sua glória, da expressão da glória divina, da forma divina, para assumir todas as limitações de uma vida humana. Então, ele dependia do Espírito Santo, como todos nós. Essa é a primeira pisada que temos que seguir. A vida de oração, a vida de comunhão é uma vida focada no céu. É a vida do Filho de Deus focada em ouvir o céu. Vamos ver mais uma coisa. O Pai fala. Ouviu-se uma voz do céu. O céu está falando agora. Por quê? Porque alguém está escutando. Então, irmãos, às vezes nós achamos que a devoção, que a oração é falar para Deus, é pedir coisas para Deus. E muitas das orações que nós fazemos na igreja são assim, uma lista de petições, né? Quando às vezes a gente reúne e falamos, vamos ter uma reunião de oração. Lá, no tempo da pandemia, a gente fazia reuniões de oração pelo Zoom, né? Porque não podíamos reunir. Então os irmãos falávamos, irmãos, todos os irmãos que querem colocar algum motivo de oração, coloque aí no WhatsApp e vamos orar. Está pronto. Você que imagina? 99%, não estou exagerando, 99% das petições, das orações, dos motivos, eram petições por necessidades pessoais. Mas, o primeiro motivo, o primeiro propósito da oração não é pedir, é ouvir. Ouvir. É ouvir o que o céu tem para nos dizer e falar. Por isso, o céu fala. E o que diz a voz que vem do céu? Tu és o meu filho amado. Em ti me comprazo. Essas palavras são uma citação literal do Velho Testamento. Isaías 42, 1. Porque essas palavras nos conectam com aquilo que os eruditos chamam dos cânticos do servo, no livro de Isaías. Deus mesmo está chamando nossa atenção para o filho que está aí. E nos está dizendo que esse filho é o servo do qual fala nos cânticos de Isaías. Veja comigo. Isaías 42, 1. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo. Veja que a palavra servo, na voz que vem do céu agora, no batismo do Senhor, é trocada por filho. Aqui tem uma pequenina mudança. A citação é do Velho Testamento, só que a voz de Deus, do Pai, não diz o meu servo, porém diz o meu filho amado. Aí muda. Então diz assim: eis aqui o meu servo, em quem sustenho,
a quem sustenho, o meu escolhido. Literalmente, no hebraico, é o meu amado, escolhido no sentido de amado, em quem a minha alma se compraz. Está vendo? É uma citação, Isaías 42. Porque o Pai, a voz do céu, está chamando a nossa atenção para nos dizer: esse que está aqui é o servo dos cânticos do Velho Testamento. E qual que é o propósito? Por isso o batismo é o começo da vida dele. Qual que é o propósito da vida do servo? Para que vem principalmente o servo de Deus nesse mundo? Para que vem o Filho de Deus? Você lembra o que diz Paulo, Filipenses capítulo 2? Nós falamos ontem. Ele enfatiza que quando ele deixou a sua forma de Deus lá no céu, ele não diz imediatamente se tornou homem, se não se tornou, tomou a forma de, não de homem, diz, tomou a forma de servo. Essa é a ênfase de Paulo. Quer dizer, ele nos coloca na perspectiva celestial a respeito do homem. Irmãos amados, para que foi criado o homem? Para ser servo de Deus. O Filho de Deus entrou no mundo, se fez homem para se tornar o servo de Deus. Meu servo, aquele que me compraz, aquele que vive para me comprazer, aquele em quem minha alma tem prazer, que alegra a minha alma, porque veja aqui a associação filho e servo. Então, ele entra no mundo para se tornar o servo de Deus, e no cume da vida do servo, revelada em Isaías, nos cânticos do servo, nós temos Isaías 53. Para onde vai a vida do servo de Deus? Por que ele veio ao mundo e se tornou servo? Eis aqui meu servo, assim começa a história do servo. Eu coloquei sobre ele meu espírito, aí, no batismo, literalmente. O espírito desceu sobre ele, como pomba. Mas onde termina a vida do servo de Deus? Isaías 53. Meu servo novamente, tão desfigurado, rejeitado. E o Senhor carregou sobre ele o pecado de todos os homens. E esse é o significado do batismo do Senhor Jesus. Ele se identifica conosco, com os pecadores, para carregar os nossos pecados e abrir o caminho para que nós possamos entrar novamente na comunhão com Deus, entrar nesse caminho. Então, nós temos essa primeira ênfase da vida do Senhor. A primeira, vamos dizer assim, pisada na vida de comunhão, de devoção. Nós descobrimos ele como sendo o servo que está, cujo ouvido, porque essa é a natureza do servo, cujo ouvido está aberto. Para o quê? Para ouvir o que o céu está falando. E, por isso, o céu fala e se abre onde ele está. Vamos continuar a segunda pisada do Senhor na sua vida de oração. Está em Lucas capítulo 15, versículo 16. Lucas 15, 16. Não, 5, desculpa. Lucas 5, 16. Lucas 5, 16. Diz assim. Vamos ler o versículo 15 primeiro para ter o contexto do que está acontecendo aqui. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Segunda menção da vida de devoção do Senhor. O Senhor está envolvido num ministério muito exigente, muitas pessoas procurando Ele, para ouvirem Ele, para ouvir o que Ele tinha a dizer, para serem curadas por Ele. Multidões seguiam Ele. Quando você abre o Evangelho de Marcos, você encontra esse aspecto da vida do Senhor. Ele é o servo de Deus, ele vai por todos os povoados, ele caminha, ele não para de um povoado para outro, pregando, curando, ajudando, estendendo as suas mãos.
é misericórdia, amor para com todos os homens que se aproximam dele. Ele é o servo de Deus que não se fadiga servindo aos homens. Aí você tem essa figura do Senhor como o servo de Deus. E aqui Lucas menciona o mesmo, porém ele coloca um contraste. E é o seguinte: no meio de toda essa pressão, exigência do ministério, do serviço, ele diz, e aqui a nossa tradução não é tão enfática quanto o grego. O texto grego diz literalmente assim: ele habitualmente, costumeiramente, frequentemente, se retirava para lugares solitários e orava. Quer dizer, isso não era uma coisa, essa prática, vamos dizer assim, não era uma prática esporádica na vida do Senhor. Era um hábito constante. Ele, habitualmente, costumeiramente, constantemente, diz outra tradução, constantemente, se afastava da multidão, se afastava do barulho, se afastava da pressão do mundo, das vozes do mundo, das exigências, das demandas do mundo, e ia para lugares solitários, silenciosos, desertos, sozinho, e aí orava. Aí buscava a comunhão com o Pai, no silêncio e na solidão. Os discípulos estavam olhando tudo isso, eram testemunhas de tudo isso, porque a vida deles se tornou um modelo para eles. Eles não apenas tinham que fazer o que o Senhor ensinava, também fazer o que o Senhor fazia, imitar e caminhar nas pegadas do seu mestre. E uma das coisas mais marcantes da vida dele era essa vida de oração, de devoção, voltada para a comunhão com Deus. Por vezes nós poderíamos pensar, por isso é tão importante entender a pessoa do Senhor, que sendo Ele divino, na verdade Ele precisava se afastar. Não era que Ele estava constantemente, sendo Ele a pessoa divina do Verbo, ouvindo a voz do Pai, da presença do Pai constantemente. Por que então Ele precisava se afastar? Como qualquer ser humano comum, vamos dizer assim. Por que Ele precisava afastar-se das multidões, das pressões do mundo, das vozes do mundo, do barulho do mundo, e ir para esse lugar solitário, silencioso, para estar na presença de Deus? E isso não apenas esporadicamente, senão constantemente. Era um hábito, uma prática adquirida, vamos dizer assim, era uma disciplina na vida do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é muito importante. Uma disciplina, um hábito adquirido, internalizado. Por que ele fazia isso? Se ele, talvez, mal entendendo a sua pessoa, a sua natureza divina humana, poderíamos pensar que ele não precisava. Porém, lembre, ele se tornou homem, como nós. E ele não tinha privilégios. Ele simplesmente vivia a vida humana. E os homens precisamos, para ter comunhão com Deus, buscar a solidão e o silêncio. Não existe outra maneira. Porque as vozes do mundo, as pressões do mundo, as exigências do mundo, os estímulos do mundo, o barulho que faz o mundo, é tão forte às vezes, que você não consegue escutar, nem ouvir a voz de Deus. As pressões do trabalho, as pressões da família, as pressões da vida mesma. E aqui mesmo as pressões do ministério, do serviço. Quantos servos de Deus têm perdido a sua comunhão com Deus, o seu caminhar com Deus, porque descuidaram a comunhão, o foco principal da sua vida, pelo serviço, pelo ministério, pelas exigências, pelas demandas. Tantas pessoas que precisam, necessitam ajuda, serviço. Então, o Senhor poderia ter achado o mesmo. Porém, o foco da vida dele era a comunhão com seu Pai. Não existia nada. Tudo o a mais era secundário a respeito desse ponto. Ele fazia da comunhão com o Pai o foco central, principal da sua vida. E ainda o ministério. Você imagina você tendo um ministério que as pessoas são curadas de maneira assombrosa, multidões.
Ainda isso era secundário a respeito da sua comunhão com o Pai. Ainda mais. Todo, vamos dizer assim, falando de uma maneira humana, simplesmente humana, todo o sucesso, vamos dizer assim, da vida do Senhor no público era o resultado da sua vida privada de comunhão com Deus. O Senhor fala no Sermão do Monte daquele quarto segredo, onde nós precisamos ter comunhão com Deus, na solidão, na escuridão, sem ser vistos por ninguém. Não estamos buscando o reconhecimento dos homens, estamos buscando o rosto de Deus, a face de Deus, ouvir a sua voz. E isso é o mais importante. Todo o segredo da vida do Senhor estava em que ele via a face do Pai e ouvia a voz do Pai constantemente. E para isso, ele precisava, porque ele era um homem, como todos nós. Ele se fez homem verdadeiramente. Ele não era como já falamos ontem, não era uma ilusão de homem. Era um homem de verdade. E como homem feito de carne, ossos, um cérebro humano, com todas as limitações da vida física, ele precisava afastar-se para ouvir a voz do Pai. Se ele precisava, você acha que nós não precisamos? Se para ele era uma necessidade vital, será que para nós não é uma necessidade vital? Você entende? Claro que é. Muito mais do que para ele ainda. Então, veja comigo João, capítulo 5. O que diz o Senhor a respeito de si mesmo. João 5. O Senhor fez um milagre, a cura de um paralítico. Estava aí 38 anos paralítico no estanque de Betesda. E como isso foi feito um dia sábado, os fariseus questionaram o milagre do Senhor. Eles estavam muito cegos para ver a maravilha que tinha acontecido, um milagre assombroso. E eles só estavam olhando para as suas tradições e normas impostas, né? Então eles questionam ao Senhor. E o Senhor responde assim, capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada, presta atenção aqui, nada pode fazer de si mesmo. Nada do que o Filho faz no público, os milagres, as palavras, as obras, os caminhos do Senhor no público, no ministério, na vida inteira dele, o Filho, diz ele, não pode fazer nada de si mesmo. Senão, como diz aqui, somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Lembra? O céu aberto sobre ele. O Pai está revelando tudo para o Filho, está mostrando a sua face para o Filho. O Pai está revelando os seus caminhos para o Filho, as suas obras para o Filho, porque o Filho está contemplando ele. Então, ontem nós falamos que João era contemplativo, lembra disso? Porém, o maior dos contemplativos da história foi Jesus Cristo. O maior, porque ele viveu contemplando todos os dias, constantemente, a face do seu Pai. Ele sempre contemplava, por isso ele disse isso. Eu vejo o que o Pai faz, eu estou contemplando Ele todo o tempo. O olhar dele está fixo no Pai, constantemente. E eu apenas faço o que eu vejo fazer o Pai. O segredo da comunhão, esse é o segredo do serviço, irmãos amados. O serviço não é o que nós fazemos para agradar a Deus, para servir Deus da nossa iniciativa, partindo de nós. O Senhor está nos mostrando que o serviço é aquilo que nasce em nós, produto da nossa comunhão com o Pai, com Deus. O que eu faço, o meu serviço, é produto do que eu vejo, do que eu contemplo, do que eu admiro constantemente na face, no rosto do meu Pai. Tudo brota daí, tudo nasce daí, dessa comunhão. Será que o nosso serviço nasce da nossa comunhão com Deus? Ou nasce da nossa iniciativa, da nossa capacidade de imaginar coisas? Coisas que nós queremos fazer para Deus?
Então, esse é o primeiro. O segundo aspecto dessa vida de total, de foco total na comunhão com o Pai, está no mesmo capítulo 5, versículo 30, que nós já falamos, só que aqui já temos a citação própria das palavras do Senhor. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. Em outras palavras, tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor diz, tudo que o Senhor julga, ele primeiro ouviu falar ao Pai. Ele está ouvindo. E então fala. Você vê qual que é o primeiro propósito da oração? É contemplar, é ouvir, é conhecer a Deus. Por isso ele se retirava constantemente para lugares solitários, buscando a solidão. Para nós os homens é muito difícil o silêncio e a solidão. Porque quando estamos no silêncio e na solidão, nós temos que enfrentar-nos a nós mesmos. E muitas vezes não queremos nem ouvir o que está acontecendo dentro de nós. É por isso que sempre estamos assim, precisando barulho. Muitos irmãos acham muito piedoso, vamos dizer assim, colocar música cristã o tempo todo, ou colocar vídeos com pessoas pregando a palavra, ensinando o tempo todo. Sempre algum barulho de fundo na vida deles. Não, irmãos amados, nós precisamos apagar o barulho de fundo das nossas vidas para ouvir a única voz que interessa ouvir neste mundo. Irmãos, a voz de Deus, como aprendeu Elias lá no tempo passado, é um silvo apassível, delicado. Deus não grita para ser escutado. Ele não grita por sobre os barulhos e as vozes do mundo para que nós escutemos eles. Não. Ele fala quando nós apagamos todas as outras vozes para ouvir a única voz que interessa ouvir nesse mundo. Essa é a lição da segunda pegada do Senhor na sua vida de oração. Qual que é a única voz que interessa ouvir? Nós ouvimos tantas vozes, irmãos amados, nessa vida. Tantas vozes. A voz do mundo, a voz da mídia, a voz dos jornais, a voz dos colegas do trabalho, a voz dos familiares, a voz dos irmãos, que muitas vezes é bom escutar, a voz dos ministros da palavra, tudo isso é bom. Outras não tanto. A voz do diabo. Não é? Porém, escutamos a única voz que importa e interessa escutar nessa vida. Quantas vezes as pessoas falam, é que Deus nunca me fala. Eu não sei por que Deus não me fala. Não, Deus sempre está falando que você tem o barulho de fundo da sua vida tão alto que você não consegue escutar a sua voz. Elias precisou ser levado àquele monte, passar aí em silêncio até ouvir a única voz que ele já não conseguia ouvir, por causa da sua agitação interior. Ele tinha que se acalmar, silenciar interiormente para ouvir a voz de Deus. Esse é um segredo de todas as pessoas que caminharam com Deus nesse mundo, na história, para trás. Então, é uma disciplina, é um hábito. Nós precisamos de tempos de silêncio e solidão com Deus. Não ache que você não precisa. É tão importante que deveria ser a prática principal que ordena todo o demais nas nossas vidas. Não uma coisa secundária que eu faço quando fica tempo, sobrou tempo. Não, é o contrário. Bom, essa é a segunda pegada na vida do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, lembre, estão caminhando e vendo e olhando e contemplando Ele. Porém, o primeiro dos contemplativos é o mesmo Senhor Jesus Cristo. A vida dele é uma vida de contemplação. A diferença, você já sabe, a história chama aos contemplativos, os chama de místicos. Então, nesse sentido positivo, o Senhor é o mais grande dos místicos. Porém, às vezes a gente tem uma ideia negativa dos místicos, essas pessoas que ficam lá numa montanha, perdidas, não sei lá onde, na sua mente, totalmente desvinculadas do mundo e do que acontece no mundo, muito impráticas, não é? Muito passivas. Porém, você não vê nada disso na vida do Senhor. O Senhor era contemplativo mais que ninguém, porém, era ativo mais que ninguém. Por quê? Porque a contemplação o levava à ação. Sempre.
Porque o amor a Deus, o seu amor total, absoluto por Deus, o Pai, o levava a amar aos homens da mesma maneira. O amor aos homens, interessantemente, sempre brota do amor a Deus. Então, nós temos aí. Depois poderíamos aprofundar tanto nisso, irmãos amados. Essa vida de contemplação do Filho não começou aqui no mundo, não começou aqui na terra, começou na eternidade. De fato, o Filho existiu eternamente para contemplar o Pai. De fato, essa é a ocupação central, fundamental, eterna do Filho de Deus. Contemplar o Pai, admirar o Pai. Contemplar, amar a grandeza, a infinitude do Pai. Eternamente ele estava, diz João, face a face com Deus, olhando para o Pai, contemplando o Pai, conhecendo o Pai. E ele diz em Mateus capítulo 11, ele diz, ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai. E a palavra conhecer aí é epignosis, que significa no grego, conhece plenamente, perfeitamente. Ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. O Filho conhece eterna e perfeitamente o Pai. Totalmente. Claro, nós somos criaturas, nós nunca conheceremos o Pai dessa maneira. Nunca poderemos, a nossa limitação faz impossível, porém Ele sim conhece. E na vida humana, Ele simplesmente continuou praticando aquilo que foi, vamos dizer assim, a sua prática desde a eternidade. Contemplar, conhecer, amar ao Pai. O foco da sua vida e da sua devoção. E o Pai nos disse que o foco da nossa devoção deve ser o Filho que Ele ama. Assim como o Filho tem devoção, todo o seu foco no Pai, o Pai nos diz, esse é o meu Filho amado, nele eu me comprazo. Se o nosso foco está nele, o prazer do Pai estará conosco sempre. Porque nada compraz mais o coração do Pai que nós amemos, foquemos a nossa vida em conhecer ao Filho de Deus e amar ao Filho de Deus. Vamos seguir. Terceira pegada. Terceira pegada está em Lucas 6:12. Terceira pegada na vida de devoção, de oração do nosso Senhor. Lembre que aqui estamos usando a expressão oração, como usa Lucas, no sentido mais amplo. Não apenas no sentido de intercessão, de petição, porém, no sentido amplo de comunhão, de devoção, de relacionamento com Deus. Então diz assim, naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos. Aqui temos todos os momentos na vida do Senhor foram transcendentais. Porém, aqui temos um desses momentos transcendentais. Esses homens que ele precisa escolher agora, afastar para ele, como diz Marcos, o Evangelho de Marcos, na citação paralela, para estarem com ele, chamou para si, para estarem com ele. O nome desses 12 era fundamental, essencial. Esses nomes estarão inscritos lá, eternamente, nos fundamentos da Nova Jerusalém. Então, era uma escolha fundamental, essencial. Claro, esses nomes são conhecidos por Deus desde a eternidade. Não é que foi improvisado. O Pai conhece esses nomes desde a eternidade. O Filho, quanto Deus, conhecia esses nomes desde a eternidade. Porém, Ele se fez homem. E Ele se autolimitou. E essa omnisciência dele, ele deixou para ter um conhecimento humano, limitado dentro das capacidades do cérebro humano, por incrível que isso pareça. E ele precisava ouvir a voz do Pai. Essa oração é uma oração de governo. Ele está reconhecendo que o Pai, que o céu, governa a terra. E que as decisões que são feitas na obra de Deus na terra devem ser governadas pelo céu. Não toca a ele colocar os nomes
a partir do seu próprio coração, mesmo sendo o Filho perfeito de Deus, mesmo sendo sem pecado. Você poderia pensar até sem erro. Porém, ele reconhece a sua dependência total do céu. Ele não é, como dizia o nosso irmão Romeu faz uns dias, não é autônomo. Veja essa palavra, autônomo, significa que eu não reconheço outro governo, outra norma, outra lei sobre mim, além daquela que eu me dou a mim mesmo. Agora, essa é a característica principal da nossa cultura presente. A busca de autonomia, de independência, de que ninguém possa governar, mandar na minha vida. Alguns eruditos chamam isso, alguns intelectuais chamam isso de o eu soberano. Soberano porque não reconhece outra autoridade externa sobre ele, além dele mesmo. E essa é uma característica da cultura presente, que, vamos dizer assim, infecta tudo na vida atual. As pessoas não reconhecem a autoridade da sociedade, não reconhecem as autoridades das instituições sociais, não reconhecem a autoridade da família, não reconhecem a autoridade da mesma natureza. Os limites da natureza eles não aceitam. Pense um momento. Você nasceu, a natureza deu para você biologicamente um corpo, você não aceita esse corpo, quer outro. Você não reconhece a autoridade, os limites da natureza. Menos, e muito menos, reconhece a autoridade de Deus sobre si. Assim é o homem atual. Esse é o grande pecado do mundo moderno. Porém, o Senhor Jesus, o homem perfeito, perfeito no seu intelecto, perfeito nas suas emoções, perfeito em tudo. Ele não era autônomo, ele estava totalmente sob o governo de Deus na terra, sobre o mandamento, os princípios, o que o céu determinava, ele fazia. Não tocava a ele, quanto homem, colocar os nomes, escolher na sua sabedoria que homem seria, que. Quantas das vezes, irmãos, na vida da igreja, na obra de Deus, nós fazemos as coisas dessa maneira? Nós achamos que essa pessoa é boa, nós achamos que esse outro poderia servir. Esse aqui tem características, esse outro tem habilidades. E colocamos as nossas mãos na obra de Deus e estragamos tudo. Quantos homens têm sido colocados em lugares de serviço, vamos dizer assim, humanamente falando, de governo, autoridade ou liderazgo dentro da igreja, só para trazer estragos. Porque o único que pode governar a sua obra nesse mundo é Deus mesmo. E o Senhor Jesus reconheceu esse fato. E para que esse fato ficasse totalmente claro na vida dele, e também como para o exemplo dos seus discípulos que estavam vindo e ouvindo tudo o que ele fazia, contemplando ele todo o tempo, ele, para deixar esse fato estabelecido claramente, ele passou a noite inteira orando a Deus. Para o quê? Para ouvir o que o Pai tinha a dizer sobre isso. Foi o Pai que deu os nomes para ele. Quando chegou o dia, ele já sabia. E chamou aqueles que o Pai escolheu para serem os seus apóstolos. Não é isso maravilhoso? Reconhecer a soberania, a supremacia de Deus, do reino de Deus, a autoridade de Deus, que nós somos autônomos, nem nas coisas da igreja, nem nas coisas da nossa vida, nem nas coisas, porque alguns irmãos acham que podem fazer uma divisão. Não, tá bom, nas coisas da igreja vamos ouvir ao Senhor, vamos tentar ouvir ao Senhor. Porém, nas coisas da minha empresa, do meu trabalho, as coisas da minha família, sou eu que mando. Não, irmão amado, você não manda em nada. Se você é um filho de Deus, não manda em nada. O que manda é o céu, o que governa é o céu. É Deus, é o Filho, agora, Senhor das nossas vidas. Então, terceira pegada do Senhor, na sua vida de devoção, total devoção ao governo de Deus, à autoridade de Deus na sua vida. Quarta pegada. Capítulo 9, capítulo 9, versículo 18. 9 e 18.
Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Veja que Lucas enfatiza também que não sempre as orações do Senhor eram na solidão, solitárias, ele sozinho com Deus. Muitas das vezes as orações eram com os discípulos. Ele tomava os discípulos, os levava à parte para orar com eles, junto com eles. Que maravilha! Porque a oração nunca deve ser uma questão puramente individual. A oração tem uma dimensão coletiva fundamental também, que o Senhor enfatiza. E o Senhor está mostrando aí a importância da oração coletiva. Ele, muitas das vezes, então, tomou os discípulos para a parte, apartou eles, para orarem junto com ele. Com o intuito também de ensinar eles como orar, vendo o mestre orar. E ele estava orando à parte com os discípulos. E nesse tempo de oração, que é Lucas que destaca isso, nós temos a passagem paralela em Mateus, e em Mateus a passagem é mais ampla, mais completa, tem mais conteúdo do que o Senhor falou nessa oportunidade e Pedro respondeu. Porém, é Lucas que enfatiza que isso aconteceu num momento de íntima oração do Senhor com os discípulos. E nesse ambiente de oração, de comunhão, de devoção para Deus, voltado para Deus, é que ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? A pergunta mais importante de toda a Escritura. Quem ele é? Quem ele é? É a pergunta mais grande da história. Até hoje os homens debatem: quem é esse homem? Quem é ele? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Lá no Evangelho de João: quem é esse homem que faz isto? Os discípulos perguntam: quem é esse homem que caminha sobre as águas, que para o mar, que detém o vento? Quem é esse homem que fala palavras, que perdoa pecados? Quem é ele? Quem que você acha que é ele? Qual que é a sua identidade? A grande pergunta. Até hoje você vai na livraria e tem 300 livros escritos sobre quem é ele. Cada um achando e colocando a sua ideia, a sua teoria. Porém, a única resposta para essa pergunta não vem dos homens, não vem da terra, vem do céu. O único que conhece o Filho é o Pai. Glória a Deus. E o único que conhece o Filho, realmente, que sabe, que pode responder essa pergunta, é o Pai, e aquele a quem o Pai revela. Essa é a implicância disso. Se o Pai não nos revelar o Filho, como saberíamos nós quem é Ele? Ficaríamos confundidos, como o mundo inteiro até hoje. Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, aqui em Lucas diz: tu és o Cristo. Tu és o ungido de Deus. Tu és o escolhido de Deus. Tu és aquele que Deus, o Pai, escolheu para reinar e para governar sobre todas as coisas, o Cristo. Tu és o Filho, tu és a expressão do Pai. Tu és o Pai visto no mundo. A vontade, a glória do Pai revelada no mundo. Como um homem poderia saber isso? Como você ou eu poderíamos chegar a saber isso? Nunca poderíamos saber isso, a não ser que o Pai o revelasse aos nossos corações. E isso acontece no tempo de comunhão com Deus. Porque o prazer do Pai é revelar ao Filho. Mas ainda, todo o propósito do Pai na comunhão conosco é nos revelar crescentemente ao Filho. É isso que significa a vida cristã ascensional de devoção a Deus. Lembra o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18? Todos nós, olhando com a face descoberta a glória do Senhor, somos transformados. A face do Senhor, somos transformados de glória em glória. De uma glória a outra glória, de um patamar a outro, de um degrau a outro degrau, sempre subindo. De uma glória.
a glória do Senhor vai sendo revelada aos nossos diante, e nós estamos contemplando Ele. O Pai se compraz em revelar o Filho, irmãos amados. Se você busca conhecer o Filho, sabe o que vai acontecer? O Pai terá todo o prazer em revelar para você o seu Filho. Ou se você busca coisas de Deus, bênçãos de Deus, se o que você está buscando é outra coisa, então você não receberá de Deus nada. Porque o que Deus quer é revelar o seu Filho, para que nessa revelação crescente do Filho, nós sejamos transformados de glória em glória, pelo poder do Espírito Santo, na mesma imagem do Filho amado de Deus. Porque esse é o propósito eterno do Pai para conosco. Que nós sejamos transformados à imagem do seu Filho. E isso nunca irá acontecer se nós não contemplamos ao Filho. Quantos crentes distraídos pelo mundo, contemplando tanta coisa, com os seus olhos fixos em tanta coisa. O irmão Romeu dizia, não sei se a pregação de ontem ou a outra, porém dizia algo muito importante, irmãos. Na medida que nós crescemos na vida cristã, nosso foco sai das doutrinas, por muito importantes e essenciais que sejam, e vão se voltando cada vez mais para o Filho, para o Evangelho. Eu posso dizer que na minha experiência também tem sido assim. No princípio eu estava muito empolgado, por exemplo, com a questão profética. O Apocalipse, Daniel, sei lá, isto aqui, o anticristo, um pequeno chifre, todas essas coisas que você diz há 70 semanas. Para isso você pode passar a vida inteira empolgado com isso. Não presta de nada na vida cristã. Depois você começa a focar, claro, nas grandes ensinos do apóstolo Paulo, maravilhosos. No final da vida, sabe o que importa? É o Filho amado de Deus. Ele é o mais importante. João descreve a sua experiência com o Cristo, com o Filho. E ele escreve um evangelho para falar disso. E ele descreve apenas como uma expressão. E nós contemplamos a sua glória. Que maravilha, irmãos amados. É disso que se trata toda a vida cristã. Nós contemplamos a sua glória. João, todo o Evangelho de João é o registro inspirado por Deus dessa frase: nós contemplamos a sua glória. A glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que maravilha, irmãos. E Lucas escreve o mesmo. Você vê o Filho de Deus, o homem Jesus, cheio de graça. Lucas enfatiza a humanidade do Senhor. E Lucas tem uma frase muito interessante a respeito da palavra. Lembra, eles chegaram lá na praia e os naturais da ilha, a ilha de Malta, receberam eles, fizeram uma fogueira para esquentar eles. E Lucas descreve a experiência com as pessoas dessa ilha assim, que não eram crentes. Ele diz assim: e os naturais daquela ilha nos trataram com não pouca humanidade. Interessante a palavra que usa Lucas. O que Lucas quer dizer é isto. Na cultura grega, ser humano era ser uma pessoa que era capaz de empatizar com os outros, de sentir a dor dos outros, as necessidades dos outros. Por isso ele fala, nos trataram com não pouca humanidade. Se você não for assim, humano, seria uma besta, seria um animal que não é capaz de sentir compaixão pelos outros. Ser humano significa capaz de empatizar com a dor e as necessidades de outros. Você entende o sentido da palavra que usa Lucas? Quando você lê o Evangelho de Lucas, o que você acha do Senhor Jesus, o homem perfeito? Que Ele é o mais compassivo, o mais misericordioso, o mais empático de todos os homens. Não é isso maravilhoso? Ele, que é o mais santo de todos os homens, Ele cuja santidade é perfeita, Ele nunca recua do contato com os mais pecadores, os mais necessitados, os piores homens da sociedade. Ele nunca recua, Ele sempre empatiza, estende as suas mãos. Por isso nós temos em Lucas as parábolas da misericórdia de Deus, a parábola do filho pródigo, da dracma perdida, as parábolas da ovelha perdida, são parábolas que falam da misericórdia, da compaixão de Deus para com os pecadores, os perdidos. Porque os fariseus
Quando viam o Senhor se aproximar dessas pessoas, o criticavam, o julgavam, o rejeitavam. E então o Senhor fala para os fariseus, não para os outros, para os fariseus, fala essas parábolas. Isso era característica. Por isso Lucas enfatiza tanto que o Senhor se importava com os pobres, os que não tinham nada, os que estavam perdidos, os que estavam rejeitados pela sociedade. Ele se aproximava. Os leprosos, que as pessoas fugiam dos leprosos, lógico, se você tocava um leproso, poderia virar leproso para a vida, para toda a sua vida. Porém, o Senhor não fugia dos leprosos. Ele era humano, num sentido em que nenhum de nós foi jamais humano. Que maravilha o Senhor. E João diz, nós contemplamos a sua glória. A glória de Deus na sua humanidade perfeita. Então, nós temos que o propósito dessa comunhão, dessa devoção da parte do Pai é nos dar uma crescente revelação da glória, ou das glórias do seu Filho amado. Para que nós sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo de glória em glória, na mesma imagem que nós contemplamos, no espelho da revelação do seu Filho. Agora, vamos continuar, não sei como estamos no horário. Vamos falar da seguinte pegada e vamos terminar aí. A seguinte pegada, número 6, mesmo capítulo 9, versículo 28 e 29. E isto que aparece aqui, na verdade, aconteceu apenas 3 dias depois do outro acontecimento da revelação do Filho de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, porque depois do que o Senhor ouviu a confissão de Pedro, ele revelou para Pedro e logo para todos os discípulos que o que viria daí para frente é a sua morte, a sua crucificação, a sua rejeição, a sua morte em Jerusalém. E ele chamou a eles para segui-lo, caminhar nas suas pegadas até a morte mesmo, tá? Levando a cruz tal como ele levaria a cruz por todos nós. Então, depois disso, versículo 28, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, agora lembra que o irmão nos contava que de todos os discípulos do Senhor, o Senhor tinha um círculo ainda mais íntimo de discípulos chegados dele, que eram Pedro, Tiago e João. E alguns dos eventos da vida dele aconteceram apenas na presença desses 3 discípulos. Alguns dos eventos mais importantes. A ressurreição da filha de Jairo, aqui, esse evento que é a transfiguração no monte e a oração no jardim do Getsemane. Então, vamos ver. E subiu ao monte com, e veja aqui, novamente a ênfase de Lucas. Com que? O propósito de orar. Outra vez, Jesus, o homem de oração. E ele, 3 dias depois, estava orando com eles, quando veio aquela grande revelação. E agora, apenas 3 dias depois, novamente, toma 3 deles e sube para um monte. E ora. E está orando. E olha o que acontece. No entanto, ele está orando. Ele está orando. E no entanto ele ora, diz que acontece o seguinte. E aconteceu que enquanto ele orava, foi no período de oração, quando todo o foco do Senhor estava em contemplar e ouvir ao Pai. E isso é orar para o Senhor. Então o que acontece? A aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. E então acontece esse evento tão marcante na vida desses discípulos, esses 3 discípulos, que foi a transfiguração no monte. Muitos anos depois, o apóstolo Pedro escreve: nós
estivemos com Ele no Monte Santo. E ouvimos a voz que veio da magnífica glória. Nós vimos Ele transfigurado na glória que Ele terá quando volte novamente por nós. Que maravilha, irmãos amados. O Rei que virá nos céus, na glória eterna, na glória do Filho de Deus, quando Ele se revelar para nos arrebatar junto com Ele, essa é a visão dessa glória, é que a que eles tiveram antecipadamente lá no Monte da Transfiguração. Porque não temos dado a conhecer para vocês o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, histórias por aí, sino como tendo visto com os nossos próprios olhos a sua majestade, porque nós o vimos na sua glória transfigurado naquele Monte Santo. Nunca mais eles se esqueceram disso. Que privilégio. Porém, veja o significado profundo dessa transfiguração do Senhor diante dos olhos deles. Claro, antecipa a vinda dele em glória. Antecipa a glória dele quando ele volte por nós. Sim, é certo. É isso que enfatiza o mesmo Evangelho, pouco antes. Porém, também tem outro significado. A palavra que é usada aqui, como já nos falou nosso irmão Romeu, a palavra usada aqui para transfigurar aparece 3 vezes no Novo Testamento, aqui uma. A segunda está aí no versículo que já citamos, 2 Coríntios 3,18, quando diz que nós somos transformados de glória em glória. A palavra aí é a mesma, transfigurados. E a terceira é Romanos, capítulo 12, quando diz que, quando o apóstolo no versículo 2 diz, transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. A palavra é a mesma. A palavra grega é metamorfoses. A palavra metamorfose é usada na biologia para descrever o processo pelo qual um verme, como se chama? Uma lagarta. Uma lagarta? Tá. Uma lagarta se transforma em uma borboleta, não é? Um processo assombroso. Uma coisa, um bichinho feinho assim, que se arrasta pelo chão, se transforma em um bichinho formoso, né? Uma borboleta com muitas cores. E então, os biólogos chamam isso de metamorfoses. Porém, aqui estamos falando de uma metamorfose ainda maior. É a transformação de nós, homens comuns e correntes, desse mundo caído, nós pecadores, seremos um dia transformados para sermos semelhantes a Ele, quando o vemos tal como Ele é. Quando Ele vem em glória, e aqui está o assunto importante, não só veremos a sua glória, como João e Pedro, porque nesse dia eles contemplaram a glória do Senhor transfigurado, porém eles não foram transfigurados na mesma glória. Porém, o dia que Ele voltar por nós, quando nós contemplemos a sua glória, seremos semelhantes a Ele. Seremos transfigurados para sermos semelhantes na glória dele. Então os justos resplandecerão, brilharão como o sol no reino do meu Pai. Que maravilha! Irmão, irmã, esse é o nosso destino. Para lá nos vamos. Para lá estamos caminhando. É por isso que estamos seguindo o Mestre, é por isso que estamos pisando nas suas pegadas, ainda seguindo Ele no caminho da cruz, como Ele fala um pouquinho antes. Porém, o caminho não termina na cruz, a jornada não acaba na cruz, acaba na glória dEle, na glória da sua vinda, quando nós nos reuniremos eternamente com Ele e seremos transfigurados para sermos como Ele. Já estamos sendo transfigurados. O processo não vai ser um processo simplesmente automático lá no final. Já, agora, interiormente, estamos sendo transfigurados. Porque, diz Paulo mesmo, as mesmas tribulações, os sofrimentos, os padecimentos que nós temos aqui nesse mundo, eles estão acumulando dentro de nós um cada vez mais excelente e eterno peso de glória. A glória dele está sendo acumulada dentro de nós. Um dia, essa glória será revelada. E nós seremos semelhantes a Ele. Então, vê qual que é o caminho ascensional que o Senhor está nos mostrando.
Ele subiu ao monte e se transfigurou diante deles para nos mostrar qual que é o nosso caminho quando caminhamos pisando as suas pegadas. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos ao Senhor. Vamos terminar por aqui. Amado Pai Celestial, somos tão gratos, tão agradecidos pela vida, pela glória do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Quanto mais contemplamos nele, mais maravilhados estamos, mais assombrados estamos, mais cativo fica nosso coração, mais cativo fica da sua formosura, da sua beleza, da sua grandeza, da sua imensidão. E não só isso, porque também pela graça, pela tua graça, Pai, o Espírito nos vai transformando de glória em glória, para sermos como Ele, para sermos semelhantes a Ele, na glória que Ele tem, que um dia Ele fará com que seja também nossa, e participemos dela para sempre. Obrigado, Pai, por teu amado Filho Jesus Cristo. Nos ensina, nos ajuda a caminhar nas pegadas que Ele deixou para nós, a segui-lo nesse caminho ascensional que Ele abriu para nós, marcou para nós seguirmos Ele até chegar nele e com Ele na eterna glória, a tua glória, Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito que está em nós. Amém. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais a sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador.